Bem, senhores, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu vou falar sobre análise combinatória. O que vem a ser uma análise combinatória? Como o próprio nome já induz, né? É uma combinação, uma análise de combinação para resolver problemas de contagem. Em termos técnicos, né? É a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. E dentro da análise combinatória, existe 4 tópicos. Princípio fundamental da contagem, arranjos. Os arranjos eles podem ser simples e por repetição, permutação e combinação. Agora, eu não consigo resolver alguns exercícios de análise combinatória sem antes saber alguma coisa sobre fatorial. Agora, o que é fatorial? Fatorial é um número multiplicado pelo seu antecessor até chegar a 1. Por exemplo, se eu tiver 2 fatorial, é 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, em termos técnicos, fatorial é um número natural, inteiro, positivo, o qual é representado pela letra N. E esse pontinho de exclamação é o fatorial. Nas calculadoras aí, quando você vê esse pontinho de exclamação aqui, significa que é fatorial. Então, se você colocar lá na sua calculadora 5 e o pontinho de exclamação, ele vai calcular 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Um exemplo, se eu quiser 7 fatorial, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 5.040. Então, o que é o 7 fatorial? Imaginemos que no lugar do n eu coloco o 7. Então, vai ficar 7 que multiplica 7 menos 1. 7 menos 1 é 6, né? Então, é 7 vezes 6. 7 menos 2 é 5. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e por aí vai. Agora, o fatorial tem algumas particularidades. 0 fatorial é igual a 1, porque como o fatorial é n menos 1, se eu colocar o 1 no lugar do n aqui, ó, vai ficar o quê? 1 menos 1 é 0. E 1 vezes 0 é 0. Só que aqui é o quê? Não é o 1 que eu estou colocando? 1 fatorial não é 1? E 1 fatorial, fazendo essa substituição aí, o que vai acontecer? Vai ficar 1 fatorial, que é igual a 0 fatorial. Portanto, 0 fatorial é igual a 1. Agora eu também posso realizar operações com fatorial, tá? Eu posso fazer adição. Se eu tiver 4 fatorial mais 2 fatorial, o que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 mais 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, mais 2 vezes 1, 2. 24 mais 2, 26. Posso fazer também subtração. Mesmo procedimento, só que agora eu vou usar a subtração. Então, se eu tiver 4 vezes fatorial menos 3 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, menos 3 vezes 2 vezes 1, 4 fatorial é 24, 3 fatorial é 6. 24 menos 6, 18. Multiplicação. Se eu tiver 0 fatorial vezes 5 fatorial. 0 fatorial, a gente já sabe que é 1. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4, né?
vezes 3, vezes 2, vezes 1. Divisão. A divisão, ela é um pouquinho mais complexa, a gente tem que prestar mais atenção. Por quê? Porque se eu tiver 10 fatorial dividido por 7 fatorial, esse 10 fatorial aqui, eu vou resolver ele até dar 7 fatorial. Por quê? Porque quando eu chegar nesse 7 fatorial aqui, eu posso cancelar com esse 7 fatorial. Porque 7 fatorial com 7 fatorial dividido dá 1. Então vai ficar somente 10 vezes 9 vezes 8, que é 720. Também posso ter equações fatorial, tá? Posso ter tanto com número como com letra, tá? Se tiver com número, x menos 10 é igual a 5 fatorial. 5 fatorial, o que que é? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. O 10 está subtraindo, vai passar para o outro lado somando, 130. Se eu tiver com letras, então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Aqui é n menos 4, dividido por n menos 3, tudo fatorial. Então, o que que eu vou fazer? Esse n menos 3, eu vou colocar n menos 3, que multiplica n menos 4, fatorial. Aí, eu posso cancelar n menos 4 fatorial com n menos 4 fatorial. Isso dá 1. Vai ficar, então, 1 dividido por n menos 3 fatorial. E um exemplo prático, tá? Que também cai em vestibular, no Enem, cai questão de fatorial também, tá? Então, se eu tiver lá, ó, o produto 20 vezes 18 vezes 16 vezes 14 vezes, né, reticências, né? Então é o que? 12, 10, 8, 6, 4, 2 é equivalente a. Aí ele te dá as opções, né? Ó. Ele te deu as opções. Olhando aqui o enunciado e pelas opções de resposta, o que que eu sei? Eu sei que eu vou precisar de quê? De usar o conceito de fatorial. Então, o que que eu posso fazer aqui? Que se eu fizer 20 vezes 18, vezes 16, vezes 14, vezes 12, vezes 10, vai dar um número muito grande, né? Então, por isso que ele deu a resposta em fatorial. Então, o que que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que reescrever tudo isso daqui. Como que eu posso reescrever isso aqui? Pelas respostas de opção aqui, ó, eu posso imaginar alguma coisa, né? Ó. Então, o que que eu posso fazer? Esse 20, ao invés de 20, eu posso escrever 2 vezes 10. O 18, eu posso escrever como se fosse 2 vezes 9. O 16, como se fosse 2 vezes 8. E assim por diante, né? Ó. Então, ó, 2 vezes 10 é 20. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 8, 16. 14, 12, 10, 8, 6, 4 e 2. O que que eu fiz aqui? Eu só reescrevi aquela multiplicação de maneira diferente. Mas se eu perceber aqui, ó, quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse 2 aqui é o da multiplicação, né? É o último 2. Então eu tenho o quê? Eu tenho 2 10 vezes. Então se eu colocar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Ó, como ele está 10 vezes, então eu posso falar que é 2 elevado a 10. Agora, aqui eu tenho 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então eu posso colocar 2 elevado a 10 vezes 10 fatorial. Então, olhando as respostas lá, é a letra D, é a resposta correta. Então, lembre-se, pessoal, eu preciso de fatorial porque nas fórmulas de arranjo, combinação e permutação, eu vou precisar desse conceito de fatorial. Tá? E uma outra coisa muito importante também que a gente tem que ter em mente,
Por que que eu tenho que aprender análise combinatória? Porque a análise combinatória também há alguns exercícios integrados com probabilidade. Então, se eu não souber análise combinatória, se eu não souber combinação, eu não vou conseguir resolver os exercícios de probabilidade. Então, por hoje, pessoal, é só. A próxima videoaula eu vou trazer sobre princípio multiplicativo. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.